E aí, galera, tudo bem? Bom, na nossa última aula de ecologia, nós vimos o quê? Relações ecológicas. Só que nós vimos as relações ecológicas que eram harmônicas, tanto interespecíficas como intraespecíficas. O que a gente vai começar a ver agora? As relações desarmônicas, tanto interespecíficas como intraespecíficas. Tá? Só que há um detalhe. O que caracterizava as relações harmônicas? Ou as duas espécies, ou melhor, os dois envolvidos levavam vantagem dessa relação, as harmônicas, né? Levavam vantagem, ou um levava vantagem e para o outro era o quê? Indiferente. As relações desarmônicas não. Ou os dois levam desvantagens, prejuízo, por incrível que pareça. Às vezes, dois indivíduos, né, se relacionam e os dois levam desvantagem. Ou, às vezes, um leva vantagem e o outro desvantagem. Pode acontecer isso. Na relação desarmônica, ou os dois levam desvantagens, ou um leva vantagem e o outro desvantagem. Tudo bem? É o que a gente vai ver agora. Só que a gente vai ver relações desarmônicas interespecíficas, ou seja, entre seres de espécies diferentes. Percebeu? Depois a gente vai ver as relações intraespecíficas, ou seja, entre seres da mesma espécie. Só que nesse caso é desarmônica, hein? Pelo menos um vai levar desvantagem. Primeiro caso que nós vamos ter é a chamada competição interespecífica. Você está reparando já, pelo sinal, as duas levam desvantagem. Indivíduos de espécies diferentes competem por recursos, tais como alimento, área, etc. Repare, a competição interespecífica acontece principalmente por conta de recursos limitados no ecossistema. Então, às vezes, o alimento é limitado, a área é limitada, então as espécies vão competir. Isso é bom? Não, o ideal seria alimento para todo mundo, uma área para todo mundo, que eles não gastariam energia. Mas não é isso que ocorre na prática. Né? Na prática, na grande maioria, falta alimento e a área não é suficiente para todos. Então, eles vão competir. Nesse caso, as espécies envolvidas costumam apresentar as mesmas preferências. Você vai ver isso. Ou necessidades ambientais, também conhecidas como nicho ecológico. Não entendi. Para que tenha uma competição interespecífica, o pré-requisito qual é? Eles têm que viver no mesmo habitat, obrigatoriamente. E tem que ter o mesmo nicho ecológico. Aí você, o que é isso? Nicho ecológico é tudo que aquela espécie faz naquele ambiente. O que come, a que horas que come, qual é a época que eles têm filhotes, quantos filhotes tem, que hora que ele caça. Vê se você percebe. Ou seja, tudo que aquela espécie realiza no habitat é seu nicho ecológico. E há um detalhe. Existe o chamado princípio de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva, que fala o seguinte: Gauss foi um ecólogo que criou essa teoria, segundo a qual os nichos ecológicos são exclusivamente para cada espécie. Ou seja, as espécies têm o seu próprio nicho ecológico. E para que duas ou mais delas coexistam no mesmo habitat, é necessário que os seus nichos tenham características diferentes suficientes. Em outras palavras, se eles estão no mesmo habitat e tiver o mesmo nicho, haverá uma competição interespecífica. Vê se você percebe. Olha lá. Tudo bem? Agora, caso ocorra isso, Gauss propôs essa teoria baseando-se em diversas observações, que o levaram a concluir que, se duas ou mais espécies exploram exatamente o mesmo nicho ecológico, a competição estabelecida entre elas é tão brusca que a convivência se torna impossível. Assim, a competição entre as espécies no mesmo nicho
pode dar origem a duas situações diferentes. A escassez de recurso leva uma das espécies à extinção. Daí a expressão princípio da exclusão competitiva. Uma das espécies está sendo excluída. Ou uma das espécies é expulsa daquele habitat e migra para um outro território, em busca de recursos que garantam a sua sobrevivência. A que é menos adaptada. Então, por exemplo, vou citar aqui. Leão compete por comida com guepardo e hienas. Tá legal? Corujas, cobras e gaviões que se alimentam de pequenos roedores. Aí você, poxa, mas na savana eu tenho leão, guepardos e hienas convivendo. Eles convivem, mas competem. Então por que uma das espécies não desaparece? Porque geralmente os guepardos se alimentam de presas menores, gazelas, que são menores e são rápidas, porque eles também são rápidos. Os leões já não são tão rápidos assim. E uma gazela não vai sustentar um leão, então ele prefere comer um búfalo. Mas o guepardo não tem tamanho para comer um búfalo. Olha lá. Mas eles podem competir pelo búfalo, também podem competir pela gazela. Pode acontecer essa competição. Só que seus nichos não são o quê? Exatos. Então eles podem até conviver. É o caso das hienas. As hienas podem competir com o leão, sim, roubando o alimento do leão. Só que elas também caçam. E elas também roubam o alimento de outras espécies. Então, embora eles tenham nichos muito parecidos, são parecidos, mas não são idênticos. É a mesma coisa coruja, cobras e gaviões. Eles competem por roedores? Sim. Mas eles podem conviver no mesmo ambiente? Pode. Porque às vezes tem roedor numa quantidade até que satisfaz. Mas há uma competição. Agora, se for uma competição acirrada, realmente uma das espécies vai desaparecer ou uma das espécies vai mudar de habitat. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma cena clássica, né? Que você já deve ter visto no Animal Planet. Olha lá, onde os leões gastam energia para pegar a presa e no final a hiena vai lá e pega. É bom para o leão? Não, e nem para as hienas, tá? Porque essa luta entre eles, a hiena está gastando energia, os leões estão gastando energia, que eles poderiam até direcionar essa energia para a reprodução, por exemplo, para cuidar dos filhotes. Então, uma competição nunca é legal para nenhum dos dois. Tudo bem? Às vezes as hienas se dão bem, às vezes os leões se dão bem, e eles vão levando a vida deles. Tá? Já vimos o princípio de Gauss, que eu falei para você, e agora uma muito interessante, que é o predatismo ou predação. Um organismo mata e se alimenta de outra espécie. Ou seja, ele tem que matar para comer. O que morreu é negativo e o que comeu é positivo. Né? O leão, quando se alimenta de zebra. O leão se dá bem, a zebra se dá mal. Cobra se alimentando de roedores. Os roedores se dão mal, negativo, e a cobra se dá bem. Vê se você percebe o que eu estou falando. O predatismo, ele é ruim para o indivíduo que morreu, mas às vezes para a espécie é boa. O leão, ao se alimentar de zebra, ele controla a população de zebras, não deixando que essa população cresça em demasia. A mesma coisa ocorre com a zebra, ela controla a população de leões. Se a quantidade de zebra for pequena, a quantidade de leões também será pequena, porque ele vai comer menos, vai ficar mais vulnerável à doença, filhotes vão morrer. Percebeu? A cobra comendo roedores. Para os roedores, para o roedor que morreu é ruim, mas para a espécie de roedor até que é bom. Não deixa que a população cresça muito. Porque se a população de zebras, por exemplo, e de roedores crescerem muito, essas populações, essas espécies, vai faltar comida para eles. Então, vê se você percebe. O predatismo é ruim para o indivíduo que foi predado. Mas para a espécie não é tão ruim assim. Né? Mas quando a gente fala em predatismo positivo e negativo, é para o indivíduo que está sendo predado. Tá? Agora, se cair uma questão assim, o predatismo pode ser bom para a população de presas? Sim, pode ser. Por quê? Controla essas populações. Isso que é mais interessante. Né? É o caso lá do leão se alimentando de zebras.
Normalmente ele pega as zebras mais velhas, que tem um defeito físico, que está doente. Em parte até bom, né? Se ela está doente, ele mata, essa doença não se espalha. Se ela tem um defeito, pode ser genético, então ele acaba com ela e esse defeito não passa à população. Então, em parte, ele até seleciona os melhores, né? Então, não deixa de ser uma seleção natural. Olha lá, as cobras se alimentando de roedores. Repare, é um predatismo? É uma predação. Cobra positivo, roedorzinho que morreu, negativo. Tudo bem? Agora, existe um predatismo tipicamente quando o indivíduo se alimenta de plantas. Não deixa de ser um predatismo. É o chamado herbivorismo ou herbivoria, semelhante ao predatismo, com a diferença de que essa relação ocorre entre o animal herbívoro e as partes vivas de uma planta. Olha lá, se considerarmos o indivíduo entre si, veríamos que há prejuízo para as plantas e benefício para os animais que delas se alimentam. Realmente. Agora, é um predatismo? É um predatismo onde o indivíduo se alimenta de planta. É o caso aqui das girafas. Ela está se alimentando da planta. Então, é um herbivorismo ou uma herbivoria. Não deixa de ser um tipo de predatismo. Tudo bem? Agora, defesa dos vegetais. Os vegetais têm que ter defesas contra quem? Os herbívoros. Primeiro, espinhos. É o caso do cacto. Os espinhos nos cactos têm duas funções. Primeira, evitar a perda excessiva de água, porque os espinhos nada mais são do que folhas modificadas, e no momento que se transforma em espinhos, ela diminui a superfície de contato. Substâncias tóxicas contra os herbívoros. Então, esses herbívoros podem passar mal, né? E ao passar mal, eles sabem que aquela planta ela não deve comer mais. E até os outros que viram que aquele indivíduo passou mal, também passam a não comer mais. Sabor desagradável, o animal come e não come mais aquela planta. Então, isso são defesas que as plantas têm contra quem? Os herbívoros. Tudo bem? Agora, você também vai ter adaptações das presas e dos predadores. Tem dentes caninos. Eles se defendem mordendo. Olha lá, é uma defesa. E é uma adaptação, tanto para a presa para se defender, como para o predador para pegar. Ó, o cara está aqui com os dentes caninos pegando a presa. Percebeu? Olha lá. Outro exemplo, peçonha de algumas serpentes. Né? Aquela peçonha que injeta o veneno. Então, também é o quê? Para predador, quando ela injeta o veneno, ela o quê? Mata a presa e come, como também pode ser uma defesa da cobra, da serpente. Corrida do cavalo e zebras, não deixa de ser uma adaptação, eles correm muito. Normalmente, as presas que ficam mais expostas, que não ficam em tocas, elas correm muito, porque os predadores geralmente correm um pouquinho menos, tá? Porque se eles corressem mais, as presas todas quase que iriam acabar no planeta. Chifre dos rinocerontes é uma defesa, presas dos elefantes e até espinhos do ouriço do mar e porco-espinho. Repare, são defesas nesse caso, porque eles são presas, basicamente. Agora aqui, é mais para quê? Defesa, até mesmo para conquistar a fêmea, né? Eles lutam entre eles mesmo. Outro exemplo é a camuflagem. Muito importante isso, né? A camuflagem, o animal confunde-se no aspecto ou na cor com o ambiente que vive, o que dificulta a sua visualização pelo predador ou pela presa. Ela pode estar aqui camuflada, essa serpente, para pegar uma presa, ou até mesmo camuflada para não ser predada. Olha lá, ela se confunde com o ambiente. Vê se você percebe. Olha, isso é uma característica da camuflagem, se confundir. Olha aqui, ó. Olha esse cara, olha que camuflagem legal. Ó. Isso confunde com o ambiente. Para não ser predado, por exemplo, ou até mesmo para predar o inseto. Repare, esse aqui.
já é diferente. Esse é o mimetismo. Ocorre quando os animais de uma espécie se assemelham ao de outra espécie venenosa, não palatável, ou seja, gosto ruim, ou perigosa para o predador. Essa borboleta parece o quê? Ela parece os olhos de uma coruja, quando ela abre. E, às vezes, o passarinho vai pegar ela abre a asa e esses são 2 olhos. Abrem e aí parece uma coruja, que exatamente predadora de quem? Do passarinho. Só que ela é uma borboleta. Olha lá. Então, ela imita uma outra espécie. Reparou? Não é uma camuflagem. Camuflagem, o cara se confunde com o ambiente. Esse aqui não. Ele se parece com outra espécie que vai predar aquele predador ou que é venenosa, como eu falei aqui, ó, tem sabor ruim. É o caso da falsa coral e coral verdadeira. A coral verdadeira é peçonhenta. A falsa coral não. Mas o indivíduo não quer saber. Ele vê com aquelas cores e aí simplesmente ele não preda. Isso é um mimetismo. Percebeu? Agora, existe uma coisa também muito interessante, que é a coloração de advertência ou apossematismo. Um ser vivo alerta o seu predador para não consumi-lo, fazendo desistir do ataque. Evolutivamente, os seres predadores passaram a identificar e evitar os organismos de cores apossemáticas, que podem causar grandes prejuízos a quem os consumir. Porque não adianta o cara ter um veneno e ser comido. O predador vai morrer. Mas qual é a vantagem? Ele morreu também. Então, ele tem que mostrar ao outro indivíduo que ele é venenoso, que ele tem um sabor ruim, que ele tem veneno. Então, ele mostra ao indivíduo. Como? São as cores vermelho, amarelo, laranja, verde, azul. São cores que chamam a atenção e, por isso, são muito utilizadas por descartarem os seres vivos perigosos. Ou melhor, destacar os seres vivos perigosos. Essas cores podem cobrir uniformemente o corpo do organismo ou formar variações entre elas, muitas vezes com preto. É o vermelho e preto, amarelo e preto, laranja e preto, verde e preto, azul e preto. Então, no momento que o animal vê aquela cor, ele já não come, porque ele sabe que ou tem sabor ruim ou é venenosa. Olha lá. Essa pererecazinha aqui, ela é amarela e ela tem veneno. Ela tem uma substância que mata. Então, o animal não come. Mas ela está mostrando que ela é venenosa pela cor. Essa daqui, ó. Olha, preto, amarelo, azul, preto. Repare, é uma coloração. Ele adverte o indivíduo que ele tem veneno. Então, isso é uma adaptação para não ser predado. Repare, olha lá. Então, os indivíduos têm adaptações para não serem predados, ou camuflagem, ou mimetismo, ou coloração de advertência. Tá legal? Parasitismo. Parasitismo todo mundo conhece. Um positivo e negativo. Positivo é o parasita, negativo é o hospedeiro. O organismo, parasita, retira de outro hospedeiro os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Só que é um detalhe. No parasitismo, o objetivo do parasita não é matar o hospedeiro. Ele não quer matar. É diferente de quem? Do predatismo. O predatismo mata para comer. O parasita não. O parasita ele vai parasitando. Para ele, o hospedeiro tem vida longa. Porque enquanto o hospedeiro estiver vivo, ele também está. Então, para ele, o interessante não é matar o hospedeiro. Vê se você percebe. O exemplo clássico disso é quem? O piolho, vermes, erva de passarinho, que a gente vai ver, cipó-chumbo, a gente vai ver, vírus, bactérias e fungos, entre outros. Agora, quando o parasita vive na superfície do corpo do hospedeiro, é chamado de ectoparasita. Olha aqui, ó. E quando vive no interior do corpo, endoparasita. É esse caso daqui, ó, os vermes, fungos, bactérias, vírus. Erva de passarinho e cipó-chumbo são ectoparasitas. Eu vou falar com você daqui a pouco. O exemplo disso é o piolho. Olha lá. O piolho está lá no indivíduo pegando o sangue dele.
O objetivo do piolho é matar? Nunca. Ele não quer matar. Ele quer viver lá no cara, pegando sangue, se reproduzindo e vivendo a vida dele. Para o parasita é legal? É. Para o hospedeiro não é. Perceba? Por isso que é a relação desarmônica. Reparou um detalhe? Que todas as relações que nós vimos até agora, competição, predatismo, parasitismo, sempre tem um negativo. Pelo menos um. Os vermes, olha lá, uma lombrigazinha no intestino do cara, né? Ele é um endoparasita. Esse aqui é um ectoparasita. Teu cachorro lá, aquelas pulgas que teu cachorro tem, aqueles carrapatos, é tudo ectoparasita. Tudo bem? Agora, alguns parasitas vegetais. Existem parasitas vegetais. Por exemplo, o cipó-chumbo, que é uma planta sem clorofila, por incrível que pareça. Então, a gente pode falar assim, toda planta tem clorofila. Não, o cipó-chumbo não tem. Que retira substâncias orgânicas de outro vegetal. Ele é um holoparasita. O holo é total, é um parasita total. Ele vai lá no vaso condutor da planta, tá? No caso do floema, e já pega a matéria orgânica pronta. Então ele faz fotossíntese? Não faz fotossíntese. Por que ele é uma planta? Porque ele tem características de planta. Tá? Você vai ver que a anatomia dele, as células dele, só que ele não tem clorofila. Então ele se alimenta de matéria orgânica já pronta do outro vegetal. Então é um parasitismo do tipo holoparasita. É esse cara daqui, ó. Esse amarelinho daqui, ó, que fica nas plantas. Isso aqui é um parasita. É o cipó-chumbo. Você nota que é amarelo. Ele pode levar à morte essa planta? Pode. Ele pode levar à morte. Está tirando matéria orgânica dela. Percebeu? Agora, você tem outro que é a chamada erva de passarinho, que ela, apesar de ser clorofilada, ela não consegue pegar nutrientes, água e sais minerais da terra. Então, o que ela faz? Ela pega a água e sais minerais da planta e faz a sua fotossíntese. Então, ele é metade parasita. É diferente. Esse aqui pega a matéria orgânica já pronta, lá do floema. Esse aqui não. Esse vai ao vaso condutor xilema, pega a água e sais minerais e faz a sua fotossíntese. Então, ele é metade de um parasita. É esse aqui, ó. Você nota que ela já é verde, que ela faz fotossíntese. Só que ela está tirando o que dessa planta aqui? Água e sais minerais. É porque quando a gente fala em parasita, né, já reparou? A gente só pensa no animal, um animal que parasita, um verme, um fungo, bactérias. A gente não imagina o quê? Que uma planta possa vir a parasitar. Pode. É o caso do cipó-chumbo, que é esse carinha daqui, e é o caso da erva de passarinho. Erva de passarinho, porque ela produz um frutinho que o passarinho come e ele fica com as sementes no bico. Então, na hora que ele vai para outra planta, ele limpa o bico na outra planta e leva as sementes. Ou seja, quem faz a dispersão disso no ambiente é o passarinho. Amensalismo, não sei se vocês já ouviram falar nisso, é uma relação que é positiva para um e zero para outra. Uma espécie é prejudicada sem que a outra seja afetada. Veja, inclusive aqui é negativo, tá? Aqui é negativo, não é positivo. Isso aqui é negativo. Muito cuidado, o amensalismo é negativo, zero. Negativo, zero. Tá? Exemplo, fungos que liberam substâncias que causam a morte de certas bactérias. É o que a gente chama de antibiose. Eu já vi algumas questões que colocaram fungos e não tinha antibiose, tinha amensalismo. Mas se cair uma questão assim, fungos produzindo antibióticos, a penicilina, por exemplo, foi isso. A penicilina, ela é criada por fungos, são fungos que produzem a penicilina, tá? E ela mata a bactéria. Para o fungo é legal? É indiferente, ele lança esse antibiótico no meio. Só que para a bactéria é negativo. Então, se cair uma questão, fungos e bactérias, e não tiver amensalismo, cabe antibiose.
cabe uma antibiose também. Se tiver os dois, bom, se tiver os dois, que eu acho muito improvável, põe antibiose que é mais específico. Tá? É o caso, então, isso aqui, ó, fungos que produzem antibióticos. A própria penicilina é isso. É o fungo chamado de Penicillium. O Penicillium é um grupo de fungos que produzem o antibiótico conhecido como penicilina, que foi descoberto até por acaso, tá? Um pesquisador percebeu que esses fungos liberavam uma substância que matava as bactérias. Porque quando ele olhava esses fungos ao microscópio, ele começou a perceber que as bactérias que estavam ali próximas estavam mortas. Aí o que ele fez? Ele pegou esse fungo, macerou, ou seja, amassou, tirou esse líquido, injetou bactérias em ratinhos. Quando os ratos estavam doentes, ele injetou aquele líquido. E ele percebeu que esses ratinhos se curaram. Então, ele descobriu o primeiro antibiótico, que foi a penicilina. Por que penicilina? Como eu falei, é um fungo do grupo Penicillium. Raízes de certas plantas que liberam substâncias tóxicas, evitando o crescimento de outras na região. O exemplo é o eucalipto. Você vai perceber que o eucalipto, onde tem eucalipto, não nasce outra planta aqui do lado. Olha lá, e eles estão a uma certa distância. Eles liberam uma substância que é altamente tóxica, que qualquer planta que cai aqui, ela pode até começar a crescer, logo depois ela morre. Para o eucalipto é bom? Não, ele lança essa substância. É indiferente, mas para a planta que morre, é negativo. Então, é um caso de amensalismo também. Tá legal? Vamos ver aqui. Olha lá. Outro exemplo é a maré vermelha. A maré vermelha é um caso que você já ouviu falar, que é uma poluição da água. Muitas vezes essa água fica com excesso de nutrientes e há uma proliferação de um tipo de algas, os chamados dinoflagelados. E esses dinoflagelados, eles dão uma coloração amarelada à água, conhecida como maré vermelha. Só que essa substância é altamente tóxica. Mata tudo da região, peixes, crustáceos, repare, até mamíferos aquáticos, sendo que para a alga é indiferente. Ela lança essa substância, tá? Porque elas vão morrendo e essas substâncias vão sendo lançadas. Mas para os indivíduos que estão morrendo é negativo. Então isso é chamado de amensalismo. Ou seja, um indivíduo leva desvantagem e para o outro é indiferente. Isso aqui é negativo, beleza? Outro exemplo é o chamado esclavagismo ou escravismo. Esclavagismo ou escravismo, lembra o quê? Escravos. Ou seja, uma relação boa para um, positiva para outro, negativa para o outro. Essa relação acontece quando uma espécie chamada de exploradora beneficia-se dos serviços de outra espécie a explorada. A espécie explorada é prejudicada nesse tipo de relação, pois, apesar dos indivíduos terem um gasto energético para a produção daquele serviço, ele não usufrui dele, ou seja, é uma relação desarmônica. Você vai ver o caso aqui, ó, as chamadas formigas sanguinárias, que atacam outras espécies de formigas, que passam a trabalhar como operárias. Ou seja, coitadinhas, ela começa a produzir determinada coisa, os serviços dela, só que ela não está usando. Quem usa é outra espécie. Repare. E eles passam a procurar comida para alimentar as formigas sanguinárias. Então, essas formiguinhas daqui, coitadinhas, elas são escravas das formigas sanguinárias. Se elas não fizerem isso, elas morrem. Para as sanguinárias, positivo. E para as outras formiguinhas, negativo. Repare. O outro caso é um cuco. Pássaros que depositam seus ovos no ninho de outra espécie para que esta crie seus filhotes. Olha lá. O cuco é um passarinho danado, tá? O que ele faz? Quando a fêmea está próxima para pôr ovos, eles sobrevoam a região, vê ninhos de outros passarinhos. Eles vão lá, espantam o passarinho ou esperam o passarinho sair para comer e a fêmea põe seus ovinhos. Muitas vezes ele joga até parte dos outros ovinhos fora e vai embora. Então, aquele passarinho passa o quê?
a chocar os ovos do cuco, e quando o cuco nasce os filhotes, ele passa a alimentar. Muitas vezes, o cuco, os filhotes, são passarinhos até maiores do que os próprios pais. Mas os pais, né, criam, para eles é filho. Então eles passam a criar. E muitas vezes o filhote de cuco expulsa, joga fora os filhotes do passarinho, do pai adotivo e da mãe adotiva. Aí, coitadinho, os passarinhos gastam uma energia tremenda para cuidar dos filhotes de cuco, e quem se dá bem é o cuco. Logo, o cuco usa os outros passarinhos como escravos, ou seja, esclavagismo ou escravismo. Beleza? E um caso que a gente tem que tomar muito cuidado, você vai ter que, na hora, perceber a questão, é o caso da sinfilia. Alguns autores consideram sinfilia como um tipo de esclavagismo. Tem outros que não. Como é que eu vou saber na hora da prova? Você vai ver o que a questão está falando. Por exemplo, os pulgões são parasitas de certos vegetais e se alimentam da seiva elaborada, ou seja, seiva orgânica, que retiram dos vasos condutores das plantas. Por absorverem muito açúcar, os pulgões eliminam seu excesso pelo ânus. Esse açúcar eliminado é aproveitado pelas formigas, que chegam a acariciar com suas antenas o abdômen dos pulgões, fazendo-os eliminar mais açúcar. Aí o que essas formigas vão fazer? Você já reparou que muitas formigas pegam folhinhas, pegam restos de comida, insetos mortos? A gente imagina que eles vão comer aquilo, não vão. Elas levam aquilo para o formigueiro e mistura com esse líquido açucarado. Faz uma pasta dentro do formigueiro. Para quê? Para criar fungos. E essas formigas se alimentam exatamente desses fungos. Então, esse açúcar daqui, e mais um inseto morto que ela levou, um pedacinho de pão, uma folhinha, aquilo vai servir de quê? De substrato juntamente com o açúcar para exatamente formar os fungos que as formigas vão comer. Então, as formigas transportam os pulgões para seus formigueiros e os colocam sobre raízes delicadas para que delas retirem a seiva elaborada. Agora, muitas vezes as formigas cuidam da prole dos pulgões para que no futuro, olha lá, eles ficam escravizados para dar mais açúcar para a formiga. Se ele se recusar, ele morre. Então, os pulgões, coitadinhos, eles são escravos dessas formigas. Percebeu? Olha lá. Porém, se cair uma questão dessa, então, por exemplo, formigas que aprisionam pulgões. Sinfilia, se não tiver sinfilia, cabe o quê? Escravagismo ou escravismo. Agora, existe um caso em que os pulgões dão açúcar para as formigas, só que as formigas protegem os pulgões contra as joaninhas, porque as joaninhas são predadoras de pulgões. Quando se leva em consideração o fato das formigas protegerem os pulgões das joaninhas, a interação é harmônica, sendo um tipo protocooperação. Então, você vai ter que tomar muito cuidado aqui. Essa sinfilia, ela pode ser considerada um esclavagismo, mas ela também pode ser considerada uma protocooperação. Você vai ter que saber na hora da questão, no texto. Olha lá, os pulgõezinhos aqui, que é uma praga, né? Quem tem planta em casa, quando dá pulgão, é brabo. Né? Para acabar com aquilo é difícil, a não ser joaninhas. Então, nesse caso aqui, essas formigas podem estar escravizando, como também ela pode estar o quê? Protegendo os pulgões contra as joaninhas. Beleza, pessoal? Você reparou um detalhe? Que tudo que foi falado até agora, sempre um levava desvantagem. Por isso, ser relações o quê? Sendo relações desarmônicas. Só que você reparou que todas as relações até agora foram entre espécies diferentes. Agora a gente vai começar a ver relações intraespecíficas, desarmônicas, ou seja, entre seres da mesma espécie. Só que é desarmônica. O exemplo que eu tenho é a competição.
Competição é sempre menos, menos. Não interessa. Relação ecológica ocorre quando indivíduos de uma mesma espécie competem por um mesmo recurso, como território, territorialidade. O animal, ele determina um território para ele. Então, ele demarca o território com fezes, urina. É o que o cachorro faz na rua, né? Ele vai, dá uma cheiradinha, levanta a perninha, libera um pouquinho de urina, aí vem o outro e assim por diante. Ele está demarcando o território dele. Repare, ele também compete por alimento, por luz solar, quando a planta está disputando luz solar com a outra, e até parceiros, que é muito comum. Você vê, em épocas de acasalamento, os machos disputando fêmeas. Olha lá, machos que competem por fêmeas, alimentos e território. Olha lá, esses dois visões. Devem estar em época de acasalamento, devem ser dois machos, né? E a testosterona do cara vai lá em cima. Então, eles ficam extremamente agressivos. E aí você vai ter quem? Aquele macho, muitas vezes, com harém. Né? Muitas vezes ele tem um harém. Ele é o melhor de todos ali. Então, ele cruza com todas as fêmeas. Uma parte é bom, né? Porque se ele está ali cruzando com todas as fêmeas, é porque ele está competindo e ele está ganhando. É legal competir? Não, não é. Nunca é legal. Nunca é gastar energia, que competição não é legal. O ideal seria não ter competição. Mas, em parte, é bom para a espécie, porque é uma seleção natural, né? Tem o chamado canibalismo também. Canibalismo positivo e negativo. O que, que seria? Um organismo mata e se alimenta de outro da própria espécie. Não é predatismo, porque predatismo ele se alimenta de uma outra espécie. A viúva negra e o louva-a-Deus, em que a fêmea mata o macho após a cópula. Aí você, para que elas fazem isso? Normalmente elas comem os machos para reter alimento para pôr aonde? Formar os seus ovos. Então ele mata o macho, forma os seus ovos com o material do macho. Olha lá. Para quê? Para aqueles ovinhos alimentarem os filhotes quando eles forem fecundados. Então, indiretamente, até os filhotes se alimentam do pai, né? Porque aquele material que está nos ovos, ele veio do pai dele, da aranha macho e do louva-a-Deus macho. Repare. Então, ela vai copular com o macho. O louva-a-Deus é interessante. Olha aqui, ó. Ele já está sem a cabeça, já está quase todo comido. Agora, o mais interessante, tá? Que muitas vezes ele já comido, ele ainda está copulando. Porque ele tem vários gânglios nervosos ao longo do corpo que controla essa reprodução. Olha lá, o canibalismo, então, é bom para a fêmea e é ruim para o macho que está sendo comido. Agora, repara uma coisa, essas duas relações, canibalismo e competição intraespecífica, ocorre entre seres da mesma espécie. Olha aqui, ó, viúva negra. A fêmea normalmente é maior que o macho, porque ela tem que ter ovos, né? Ela tem que ter espaço para conter ovos. Beleza? E aí, muitas vezes, o macho morre. Tudo bem, pessoal? Bom, o que eu quero mostrar para você é o seguinte. Então, nós já vimos relações harmônicas e agora eu estou vendo com vocês relações desarmônicas. Tudo bem, pessoal? Então, para você, um grande beijo e aguardem os outros vídeos que eu vou passar para você. Tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.